professor Willy Lacerda, ex-presidente da BMS e professor da COP Rio, está aqui para conversar com a gente sobre as chuvas que têm atingido especialmente o estado do Rio de Janeiro, mais especificamente a cidade de Petrópolis, onde o Willy também mora. Né, Willy? Bem-vindo, obrigada pela sua participação. Ok. Fico feliz em estar presente nessa transmissão, gravação, e estou à disposição para falar sobre o que vocês querem saber. Bom, vamos lá. Para a gente começar, Willy, você atuou bastante nos episódios de 2011, né? Das chuvas que atingiram a região serrana. Existe algum tipo de similaridade entre o que aconteceu lá em 2011 e o que aconteceu agora? A semelhança é só a intensidade das chuvas e a duração. Em 2011, em Friburgo e adjacência, Teresópolis, e mesmo num pedaço de Itaipava, que pertence a Petrópolis, as chuvas ocorreram ao longo de 3, 4 dias. Ora muito fortes, ora mais fracas, mas sempre com muita intensidade e com muitos raios. E em Petrópolis, os raios também estavam presentes, mas a chuva foi de curta duração, mas de excepcional intensidade constante. Foram 270 milímetros, segundo a imprensa, de milímetros de chuva em 3 a 4 horas de chuva. Isso dá uma intensidade média de mais de 60 milímetros por hora, que é sempre considerado nos manuais de acidentes com chuva, como desse limite para cima, tudo pode acontecer. E aconteceu aqui, como aconteceu em 2011. Mas eu quero lembrar também outros episódios dos quais eu participei. O primeiro episódio que eu participei foi em 1966, do Rio de Janeiro, onde houve... Eu anotei aqui alguma coisa. Choveu 660 milímetros em 3 dias. Mais de 200 mortos e picos de chuva de 70 milímetros por hora. Isso é a mesma intensidade que ocorreu aqui em Petrópolis. Em 67, isso se repetiu por uma coincidência absolutamente azarenta. Mesma intensidade, mesmas chuvas e novos acidentes ocorreram. Em 88, agora vamos passar para mais recentemente. Em 88, repetiu-se esse fenômeno aqui em Petrópolis. Daí foram 170 mortos com acidentes de debris flow, escorregamentos, derrubada de casas. E eu participei ativamente, eu e a nossa equipe da COP, participamos ativamente auxiliando a defesa, os engenheiros da Secretaria de Obras de Petrópolis a projetar e consertar os estragos, principalmente das favelas. Então, aquele episódio também me ficou gravado na memória. Mas de lá para cá, aqui em Petrópolis, eu consultei os arquivos, em 2001, que não foi um ano de chuva assim, ninguém fala nesse ano, morreram 50 pessoas aqui de acidentes de encostas. Em 2008, 9 mortes. Em 2010, não é relativo a 2011, 2010, foram uma morte com 35 escorregamentos. Em 2011, foram 180 milímetros em 12 horas e 71 mortes no vale do rio Cuiabá, em Itaipava. Em 2013, houve uma chuva forte aqui na área de Quitandinha, que caíram 400 milímetros, que é muita coisa, em 24 horas. São 33 mortos em alguns desabamentos de encosta. Então, nós estamos falando de uma
uma recorrência muito grande de um intervalo de tempo relativamente pequeno entre um evento e outro. Eu não vou aqui falar sobre geotecnia de encosta, porque isso todo mundo está cansado de saber. Os escorregamentos aqui, assim como em Friburgo, foram rasos, não houve escorregamento profundo do tipo de um grande manto de solo, é a cobertura da rocha, essencialmente granito e ignais, que se deslocou, provocando esses acidentes. E a camada de solo saprolítico e do próprio saprolito se deslocou, o que produziu um grande número de rochas, de blocos de rocha e de batacões, oriundos da própria decomposição da rocha. Então, nós temos aqui um exemplo típico de escorregamento em solo granito-gnáisico, raso, deixando nua a encosta. A encosta ficou reduzida à rocha mais resistente. Então, esse tipo de acidente é o que ocorre na maioria dos casos, 90 e tantos % dos casos. Friburgo foi assim também, dos 3.000 casos, 80 e tantos % eram devido a escorregamentos rasos. Willy, então você está dizendo que o tipo de escorregamento que aconteceu agora, recentemente em Petrópolis, é o mesmo tipo que aconteceu lá em 2011 e nesses outros episódios que você citou também? É do mesmo tipo. O que variou aqui é que aqui a ocupação nas encostas era maior que em Friburgo. Em Friburgo, as residências estavam na Baixada, no leito maior do rio, e foram as que sofreram muito. E em Petrópolis, não, as casas estavam tipicamente mal construídas, sem projeto, disposta ao azar. Se você olhar o mapa do Google Maps, do Google Earth, você vê que as casas estão completamente desorientadas, não há nenhuma ordem, não há uma rua, não há uma ladeira, é tudo caótico. É uma ocupação caótica da encosta. E essa ocupação caótica, numa encosta que particularmente tinha nascentes d'água, cujas nascentes eram aproveitadas para abastecimento de água de Petrópolis. Essa condução, essa galeria de água, ficava por baixo das casas que foram construídas em cima dessa galeria que foi feita antes da ocupação. Então, quer dizer, a ocupação foi irregular, não respeitou obras existentes e é possível que tenha arrebentado essa galeria. Eu não fui lá, não posso dizer se houve esse caso, mas deve ter ajudado bastante na destruição, porque nós vemos nos filmes exibidos na televisão que há cachoeiras brotando em cima dos paredões de rocha que sobraram. O que eu queria destacar aqui não é a parte geotécnica, isso aí todo mundo já está farto de saber. É justamente a parte de prevenção de riscos. A Prefeitura de Petrópolis já sabia, desde 2017, que havia, eu vou agora recorrer aqui às minhas anotações, que havia cerca de 7.000 casas em áreas de risco, sendo que 730 casas em risco muito alto. Talvez sejam essas casas que estejam nesse risco muito alto. Eu não cheguei a ver o plano. E ele chama-se Plano Municipal de Redução de Risco. Então, esse plano já existe há 5 anos e praticamente não foi feito nada. E um exemplo disso é o seguinte: fiquei sabendo agora no Jornal da Tarde que o governo estadual do Rio de Janeiro destinou, no ano passado, 400 milhões de reais justamente para pedidos das prefeituras relacionadas à redução de risco. Foram gastos apenas 160 milhões, ou seja, menos da metade desse montante. E quem é que pediu dinheiro? O Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros sabia da verba e fez um plano de aquisição de equipamentos
melhoria dos seus equipamentos e conseguiu gastar 160 milhões. Agora, os municípios do Rio de Janeiro tinham à disposição os outros 240 milhões. O que foi? Petrópolis não apresentou nenhum pedido, assim como em 2020, e não fez absolutamente nada. O máximo que ele fez foi instalar sirenes de alerta, e mesmo assim esqueceu de instalar uma sirene nesse bairro que era o mais perigoso. De modo que Petrópolis fez tudo errado. Isso demonstra, em primeiro lugar, descaso com a segurança da população. Em segundo lugar, que ele não tem competência para fazer nenhum projeto para garantir esses fundos previstos no orçamento estadual. Então, a minha indignação é muito grande nesse momento, porque quando eu vejo os políticos elogiarem a Defesa Civil por estarem salvando vidas, o Corpo de Bombeiros por estarem desenterrando vítimas, etc., eu digo, isso não precisava ter acontecido. Se não houvesse morte, não houvesse escorregamento, não houvesse esses acidentes, nós teríamos hoje o Corpo de Bombeiros na sua função de apagar incêndio, etc., etc. Não é a função dele, mas ele ajuda, e muito. Mas, então, elogiar os órgãos que funcionam, mas sem dizer que deixou de fazer o dever de casa, isso me irrita profundamente. Você sabe, professor, hoje saiu uma matéria no jornal Valor Econômico que o professor Maurício Erlich deu uma entrevista e falou justamente o que o senhor está falando, que existe a verba para fazer esses reparos e para fazer a prevenção, né, para impedir ou para prevenir novos desastres. A verba está disponível, mas os municípios não têm projeto para executar esse tipo de ação, né? Exatamente. Eu tenho mais uma coisa a dizer. Petrópolis, porque está encravada entre as montanhas, a ocupação dela tradicionalmente seguiu os cursos d'água. Então, as construções iniciais são as margens dos córregos existentes daqui em Petrópolis. Acontece que a população foi crescendo muito e Petrópolis, de certa maneira, é uma cidade dormitório do Rio de Janeiro. Muita gente mora aqui, vai trabalhar no Rio e volta, pelo menos antes da pandemia. Então, a procura de lugares para morar aqui aumentou muito, muito mesmo. E a saída para o pessoal que não tem dinheiro para investir numa construção sólida, no lugar adequado, foi ocupar as encostas. As encostas estão aqui saturadas de barracos de favelas. Como eu falei, são 7 mil casas em áreas montanhosas de risco, sem projeto, sem autorização, sem nada. A prefeitura simplesmente ignora essa ocupação. E aí, é difícil achar locais para construir residências seguras para essa população, porque a solução, nesse caso do morro como é que chama esse morro? Morro da Oficina, é retirar todo mundo. Todos estão em risco ali. Ontem mesmo, com aquela chuva que veio no segundo dia, tiveram que tirar às pressas as pessoas dali e de outros locais, que foram encaminhadas para centros de assistência, com péssimos recursos. Né? Moral, eu acho que Petrópolis não tem mais locais adequados para construir novas moradias que sirvam para substituir as casas em risco. Então, eu acho que a geotecnia e a engenharia de encostas deveria pensar num modelo de construção em encostas que ajudasse a proteger a encosta. Há muitos anos eu vi um artigo sobre construções em linha, subindo a encosta, totalmente impermeáveis, né, porque concreto, adequadamente fundadas
em solo ou rocha competente, e servidas por escadas com trem, como no Rio de Janeiro tem alguns trens, eu não sei o nome disso. É um trem que se desloca sobre trilhas e cremalheira. Então, essas construções serviriam para estabilizar a encosta e, ao mesmo tempo, impermeabilizar a encosta. As águas seriam conduzidas por canaletas fortes o suficiente e desaguariam nos rios. Resta o segundo problema, que é o das enchentes. As enchentes em Petrópolis foram terríveis, terríveis, porque muitas áreas são impermeabilizadas com ruas, com asfalto, etc. Desde da década de 1950, se fala em túneis para conduzir a água mais rapidamente para fora de Petrópolis, desaguando em outras bacias. Eu não sei em que ponto está isso, ou se o governo da prefeitura ainda tem esses planos. Seria também, vai ter que ser feita alguma coisa relativa à drenagem. E aí não é só melhorar a largura do canal, etc., porque já se viu hoje, nesse evento, que a água transbordou de maneira total e elevou-se nas margens do rio 3 a 4 metros. Então, isso aí causando mortes mesmo. Ônibus foram tragados, foram submersos com mortes. Então, essa drenagem, macrodrenagem, tem que ser levada muito a sério pelo governo, se é que Petrópolis quer continuar a existir como cidade. Perfeito, Willy. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, a minha indignação permanece e minha sugestão é essa, que se estudem formas de ocupar encostas do ponto de vista geotecnicamente seguras, e que abram espaço para construções melhores para abrigar essa população que não tem mais onde ir, não há espaços planos em Petrópolis mais. Willy, obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente e acho que essa sua sugestão é uma ideia a ser considerada, né, pela comunidade geotécnica, para que seja desenvolvido algum método para proteger essas encostas, já que as moradias nelas são meio inevitáveis em Petrópolis e em outras cidades também, né? Exatamente. E eu acho que os geotécnicos deviam se unir aos engenheiros estruturais para estudar formas de ocupar encosta com construções seguras. Eu acho que esse é o grande desafio do momento. Maravilha. Obrigada, Willy. Então, agradeço aí a oportunidade de expor minhas ideias e fico à disposição para outras entrevistas, quando necessário.